Boa tarde, nós somos do projeto Robo Mais Edu. O projeto Robo Mais Edu, ele teve início em 2011 e demorou um pouco. A gente projetou ele lá, fizemos com que uma ideia que vinha há alguns anos já sendo constituída de fazer um robô em escala nacional que pudesse ser constituído de uma plataforma de software aberta, uma plataforma de hardware aberta, que ela pudesse realmente gerar uma comunidade colaborativa sem aqueles vínculos corporativos que a gente tivesse sempre que brigar com um fornecedor A, B ou C, ou uma empresa tivesse sempre uma liderança sobre tal produto. E agora a gente finalizou e gostaríamos de compartilhar isso com vocês. E vamos então inicializar uma breve apresentação. Ela não tem o intuito de explicar tudo, mas de iniciar uma conversa, um diálogo com vocês. Então, eu vou passar agora para o professor Dante Baroni, que é o coordenador do projeto. E ele vai, então, fazer uma introdução inicial. Professor Dante. Bom, boa tarde a todos. A gente queria dar uma saudação muito especial a todas as pessoas que estão participando dessa videoconferência. Para nós é uma grande satisfação saber que tantos educadores no Brasil, dirigentes educacionais, monitores, professores, colegas, enfim, da educação, estão apoiando ações na área da robótica educativa e mais especialmente do programa Mais Educação. Então, nós aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como o próprio Ivan já citou, estamos já há muitos anos tentando contribuir no cenário nacional e educacional na área de robótica. Inicialmente tivemos financiado, nos anos de 2009 e 2010, o projeto Roboteca, que foi financiado pela Secretaria de Educação Básica, um projeto piloto com o estado de Goiás. Vocês vão ver também o engenheiro Lucas Mizuzaki, que é da equipe, também participou daquele projeto. Mas, naquele momento, era uma tentativa muito limitada, no sentido de se usar kits comerciais com propósitos pedagógicos. E a gente viu que, é claro que é interessante, mas há muitas limitações, o que nos incentivou muito a propor esse projeto para o MEC. Ficamos muito satisfeitos quando a Diretoria de Currículos e Educação Integral, inicialmente através da professora Jaqueline Moll, atualmente com o professor Ítalo Dutra, deram todo o apoio a esse projeto e também um apoio muito expressivo do professor Leandro Fialho, que é o diretor de Educação Integral do MEC. Então, ligado ao programa Mais Educação, pensou-se em desenvolver atividades no campo da robótica educacional, com o desenvolvimento de um robô, digamos, com o conceito de hardware livre e software livre, que vão ser explicados aqui nessa tarde, o que possibilita que realmente tenhamos uma plataforma adequada para fazer experimentos no campo educacional de uma forma interdisciplinar, podendo agregar valor em disciplinas como geografia, química, física, matemática, já que esse robô tem vários sensores. E nesse aspecto também nós somos da ideia que o trabalho que vocês venham a fazer junto a esse projeto, as capacitações de professores que nós estamos propondo, que também nós vamos explicar hoje, possam também se coadunar com as discussões que a própria Diretoria de Currículos e Educação Integral do MEC está fazendo, e o MEC como um todo, na discussão de uma nova base nacional comum curricular, na qual certamente a tecnologia e a robótica terão um papel bastante importante nessas questões. E, em relação a essa nossa proposta também, é importante frisar que o projeto conseguiu contratar uma empresa que desenvolveu um robô, uma pequena série, mas que também, por ter esse conceito de hardware e software livre, nós já conseguimos o interesse de empresas que podem comercializar esse kit. Então, através do programa Mais Educação, do mecanismo do programa do PPDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, né, nós temos certeza que as escolas poderão, digamos assim, na sequência, adquirir esses kits e ter todo o suporte pedagógico também na nossa equipe, que ela também destacar, vocês vão falar agora com a pedagoga Ana Carolina Ribeiro, que desde o início desse nosso projeto, como é que também tem desenvolvido
os aspectos mais das aplicações pedagógicas do kit. Então, na tarde de hoje nós vamos falar das capacitações e também deixando claro que queremos deixar um canal aberto de comunicação com vocês, porque esse é o propósito que nós temos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através dessas atividades de pesquisa e extensão, como interagir com a sociedade, como fazer com que o conhecimento aqui produzido e gerado possa ser benéfico à sociedade como um todo. Então, Ivan, contigo a palavra. Muito obrigado, Sr. Dante. Nós temos agora uma sequência breve, não vamos nos estender muito, vamos ser muito pontuais. Temos uma equipe de 3 pessoas hoje representando toda a equipe do projeto. Foram aproximadamente 20 pessoas que trabalharam ao longo dos anos nesse projeto. E vamos pontuar 3 itens específicos, que são a parte do hardware, do software, a parte didático-pedagógica, e depois, juntando isso, vamos mostrar uma breve apresentação de como é que funcionaria uma atividade na prática, assim, um exemplo de como nós poderíamos fazer com que a robótica seja fácil, de forma que ela possa ser inserida no ensino fundamental, que é uma coisa bastante difícil. Normalmente, os kits eles têm algumas peculiaridades que eu vou começar a mostrar agora, principalmente com o que a gente fez. Nós fizemos um apanhado geral no início do projeto, que foi como a gente poderia constituir um kit que ele pudesse, de uma forma bem simples, que é esse kit aqui, esconder todo esse material que nós não temos nenhuma chance de que uma criança a partir de 8, 9 anos se sinta bem ao trabalhar com esse monte de fios, sensores. Um professor de educação básica no ensino fundamental, ele não vai ficar muito contente ao se deparar com peças eletrônicas, pequenas partes, fios, linguagem de programação muito complexa, que são linhas de código. Então, nossa maior dificuldade, e foi isso que a gente fez, primeiro foi estudar os kits que tinham no mercado. Compramos alguns equipamentos, testamos, como Fisher Technique, Lego, Brinkmobil, que vende outros equipamentos. Fizemos alguns testes com outros kits que são constituídos basicamente de montagens aparafusadas de acrílico ou metal, com uma protoboard que deixa expostos os fios. E chegamos à conclusão que, para a educação básica, ensino fundamental, era necessário esconder tudo isso. Então, nós projetamos uma carcaça, um invólucro, com 2 metades, uma superior e uma inferior. E essas 2 foram as que deram origem a esse equipamento que vocês estão vendo aqui nessa foto em amarelo. Ele é, na verdade, só uma forma de conter, dispor, esconder e deixar expostos os elementos que nós gostaríamos, como rodas, sensores, plugs para conexão de energia, de dados, alguns emissores de som e luz, receptores de som, luz, detectores de obstáculo, coisas assim. Então, escondemos tudo aquilo que achamos que não fosse legal, digamos assim, para as crianças chegarem perto. E também fizemos isso com uma estrutura muito rígida. O que quer dizer uma estrutura muito rígida? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, vou pegar um. Uma estrutura rígida é, na verdade, algo que a gente possa bater assim e não ter medo de que uma criança vai quebrar, não vai se soltar. Esse é o tipo de estrutura que a gente imagina. Quais são os sensores que nós iríamos colocar neste equipamento? Existem vários, então nós tivemos que fazer uma seleção e de alguma forma, elencar aqueles que, dentro de uma relação custo-benefício, pois nós não tínhamos uma liberdade total para fazer isso aí. Nós escolhemos uma placa de controle da Arduino, que é uma placa que você pode comprar de qualquer um, similar ou reproduzir. Você tem acesso ao que a gente chama de blueprint, as plantas, né, de impressão, e que a gente pudesse usar quase todas as entradas e saídas delas sem também saturar ela. Então escolhemos o sonar, que é uma coisa que consegue, através de ondas mecânicas, detectar objetos sólidos. Colocamos infravermelho,
para o pessoal que gosta de competição de robótica, aqueles do tipo seguidor de linha, que era um dos apelos nas capacitações iniciais que nós fizemos. Então, ter algum evento de robótica associado, então ele pode seguir linha e diferenciar uma linha preta de um chão mais claro. Também colocamos uma espera para sensores um pouco mais científicos, que pudéssemos fazer projetos acadêmicos. Então, nós podemos colocar, já vem no kit, um sensor, por exemplo, de temperatura. Se a gente quiser plugar em cima dele, e depois a gente mostra com mais calma, um sensor de temperatura que ele possa ler a temperatura do ambiente, a gente pode fazer isso. Podemos colocar outros também no futuro, podemos colocar sensor de gás para ver poluição, mas aqui é uma outra parte. Basicamente, nós temos duas estruturas que o Lucas Mizuzaki, agora, antes de explicar o software, ele vai mostrar para vocês como é que funciona esse hardware. Eu vou, então, apontar para o Lucas aqui a nossa câmera. E o Lucas aí vai se apresentar, Lucas, e falar um pouquinho aí. Bom, meu nome é Lucas Mizuzaki, sou engenheiro da computação, trabalho num projeto aqui com o professor Dante desde o início. Nós construímos o projeto do robô, não sei se vocês conseguem enxergar direito, estou tentando me guiar por ali, não sei se vocês conseguem enxergar direito. Construímos ele em cima de uma plataforma open source já existente, a Arduino. Os sensores todos estão disponíveis também já no mercado, que foi uma forma da gente de tornar mais fácil a comercialização e mais barata a comercialização desse kit. Se vocês conseguirem ver, o robô inteiro ele funciona a partir desta placa aqui, deste conjunto, que é uma placa de controle. Ela pode ser usada em projetos educativos, como também pode ser usada em projetos técnicos. Então, ela, a partir da nossa plataforma de programação, esperamos que possa fazer uma continuidade do ensino desde o básico para o técnico, né, dependendo da forma que for trabalhada. E, bom, tem os servos motores, todos os sensores estão ligados aqui. Temos os servos motores, os sensores todos ligados de uma maneira fixa, mas também de uma forma que possa ser fácil o aluno pegar e alterar o robô de acordo com a sua necessidade. Em cima dele aqui, o que o Ivan tinha comentado, né? Tá uma entrada, um exemplo da filosofia do desenvolvimento do projeto, uma entrada múltipla, no qual a gente pode ligar sensor de temperatura. O mais visual aqui seria um push button também, que poderia ser ligado aqui em cima, um botão que poderia ser ligado aqui em cima, ou por meio de um barramento para o lado de fora, por meio de fios, que pode ser fixado em qualquer parte do robô. Então, acho que software. Sobre o hardware é isso, né? Agora, sobre o software, a gente tem uma apresentação de slides, né? Tela cheia. Ctrl L, né? Para fazer a programação do kit, então, do Robô Mais Edu, né? Pode passar para o primeiro slide. Quando a gente pensa em programação de computadores, a gente está falando sobre construir programas. E todo programa é um algoritmo, é uma sequência de passos, uma sequência lógica de comandos que o processador vai executar. Existem linguagens e plataformas diferentes de programação. A gente colocou uma foto de um jogo que pode ser encontrado por aí, esses jogos em Flash. Ele é bastante popular até entre os alunos ali do colégio de aplicação, em que tu tem que criar uma sequência de comandos para o robô passar por todos os pontos amarelos. Com apenas então, assim, a gente tem essa linguagem de programação desse robô, ela funciona apenas com esses blocos ali que são encadeados. Da mesma forma que existem comandos únicos, pode passar para o próximo? O exercício de programação está no dia a dia, né? A gente tanto descreve como se lida com os programas, como a gente resolve alguns bugs, né? Hoje a gente teve uma aula de como usar o nosso sistema aqui de comunicação à distância dos técnicos da universidade, e assim como a gente também se comunica uns com os outros, né? Por exemplo, ao passar instruções de como ir para um determinado lugar. Pode passar, slide.
Então, onde a programação entra na escola, né? Ela entra tanto como um conteúdo, como já tem algumas escolas no exterior, se eu não estou enganado, na Inglaterra, algumas escolas já estão ensinando dentro do currículo programação e computação, nos Estados Unidos também, como também como um exercício de habilidades cognitivas, né? Um exercício de pensamento formal. Também entra como uma ferramenta para o ensino, né? Que foi uma das ideias que, quando a gente desenvolveu esse kit, que é construir uma ferramenta que possa ser usada para experimentos científicos, possa ser usada para fazer simulações, maquetes, pode ser usada para trabalhos técnicos, trabalhos de exploração, o ensino orientado a problemas, né? Tudo uma questão de achar a plataforma correta para a programação. Então, nosso objetivo foi criar uma programação simplificada em cima do que já existia do Arduino, né? Foi aumentar a abstração da linguagem e afastando os conceitos de hardware. Da mesma forma que a gente fechou o kit dentro da plataforma rígida, né, a gente também quer fechar a linguagem de programação dentro de blocos que os alunos vão poder trabalhar. Uma das nossas inspirações foi o eToys, uma ferramenta de ensino de programação que está apontada ali, que o aluno desenha e cria comportamentos para os desenhos dele, para as simulações que ele quer criar. Pode passar? Então, assim, né, a linguagem de máquina ela é incompreensível sem o entendimento da arquitetura. Eu botei um exemplo ali, mas não precisa se preocupar muito em entender, né? Mover o que está na região 123 de memória para 514, somar essa região com outra, enfim. Isso é um exemplo de uma programação de um microcontrolador industrial. Passando o slide, a gente vê a programação da Arduino, né, que ela aumenta a abstração. Então, tu diz assim, leia a temperatura em Kelvin, a temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273, e imprime a temperatura em Celsius. Isso é um exemplo de conversão de temperatura dentro da Arduino. Mas a gente quer se afastar ainda mais disso, né? Então, criamos uma biblioteca de comandos. Essa biblioteca de comandos traduz as referências do microcontrolador direto para os componentes. Assim, tu pode programar ele na nossa sintaxe aí, né? Se o sensor de ultrassom tiver maior do que 30 centímetros, então tu avança. Se for menor, tu para o robô. Nesse caso, eu quero que o meu robô avance até 30 centímetros do obstáculo. Pode passar? Por fim, a gente teve que criar essa parte, né, que é a programação visual, a manipulação do código. É muito comum da erro de compilação, o aluno vai lá, escreve, erra uma vírgula, erra alguma coisa. Então, as linguagens de programação, geralmente, dos kits de robótica, elas têm uma programação visual, que o aluno ele programa só manipulando esses blocos, da mesma forma que aquele robô lá no início, lá no primeiro slide que a gente mostrou, né? Com essa manipulação do código, a gente elimina problemas de sintaxe. Existem também estudos de que alunos mais novos, assim, eles têm maior facilidade de programar pela própria programação visual, porque eles vão poder, pela manipulação, encontrar o que eles estão fazendo, né? E há uma continuidade também que a gente se preocupou em manter, porque se o... Ok, então estamos encerrando por aí. Não, digo, depois eu vou mostrar na próxima. Depois vai ver. Sim, é uma continuidade, né? Digamos assim, a gente quer que o aluno possa pegar a programação visual e caminhar em direção à programação mais próxima, caso ele deseje, caso seja o objetivo dele. É isso aí. Lucas, obrigado. Eu sei que o pessoal da educação que não mexe com isso aqui deve estar meio assustado. Calma, tá tudo tranquilo. A gente vai mostrar já como isso vai ficar muito simples depois. Se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente vai fazer uma compilação de contatos, mas sempre o robomaisedu@gmail.com vai ser o nosso contato para esse tipo de questionamento futuro, que vai haver, nós sabemos. Eu vou agora... Botei aqui. O Lucas, ele pegou e abriu a tela dele, a gente pegou e vai agora simplesmente mudar a nossa pessoa. Nós vamos agora passar para Ana Carolina Ribeiro. A Ana Carolina, ela fez um trabalho conosco desde o início, com uma preocupação muito grande em que eu sou da área técnica, sou professor também, professor estudante também, mas nós ainda somos um pouco duros, né? Então a gente precisava de alguém um pouco mais macio, mais soft, no sentido de que tornar um pouco mais humano o equipamento, a didática, a inserção dele num ambiente educacional. Então a gente chamou a Ana para que ela pudesse nos auxiliar nisso aí.
Eu vou colocar aqui a apresentação da Ana e a Ana vai conversar um pouquinho com você sobre isso aí. Então, Ana, tudo contigo. Boa tarde, então a todos. Sou a Ana Carolina, sou pedagoga e, como o Ivan comentou, tem a difícil tarefa de tornar toda essa loucura mais acessível para todo mundo. Então, para mim foi difícil no início também, mas com o tempo acabei me acostumando e vendo que, apesar dos temas muito específicos, às vezes, eles são claros e têm muito a contribuir com a educação. Então, eu trouxe aqui uma questão de definição, que talvez seja importante para começar a conversa, que é o que é um robô, afinal. A gente fala em robô, para a inclusão de robótica na educação, mas o robô, o que é um robô não é claro para quem está participando desse projeto. Então, o robô seria um mecanismo composto por um processador, que utiliza sensores e atuadores, e que interage com o ambiente a partir de um programa que descreve comportamentos para realizar uma função específica. Então, aquele robô que o Lucas apresentou anteriormente é o do projeto, né? Muitas vezes as pessoas pensam que o robô tem uma figura próxima à humana, assim, com braços e pernas, mas não necessariamente é assim. E aí a robótica educativa, então, seria trazer esse recurso para a educação, visando o aprendizado mais científico e tecnológico. Muitas vezes a gente pode acabar pensando que a inclusão da robótica na educação vai se relacionar mais com áreas de, como tem a montagem, a programação, com parte de engenharia e uma introdução à ciência da computação. Mas, na verdade, ele pode ser utilizado em diversas áreas, né? Não teria como eu falar todas as áreas aqui, toda a abrangência da contribuição. Aí eu vou, então, me deter a parte mais básica da educação e como ele contribuiria para a questão da aprendizagem. Trouxe aqui, então, uma introduçãozinha rápida que hoje em dia é importante sempre salientar. Na verdade, a robótica educativa por si só não teria muitas contribuições, mas hoje a gente está lidando com um tipo de infância que é diferente, uma infância bem tecnológica, que são conhecidos também como os nativos digitais. Não sei se vocês estão familiarizados com esse conceito, mas os nativos digitais são os alunos que estão nas escolas hoje e são os falantes nativos da língua digital. O que para os professores às vezes é muito complicado, porque nós não crescemos com essa tecnologia toda na nossa vida, mas esse é o tipo de aluno que a gente tem hoje. Então, além das contribuições que a robótica traria para a educação, a gente tem que ter em mente esse tipo de aluno que está lá hoje, que tem acesso a tempo todo, a tecnologia, e o processo de ensino-aprendizagem, a escolarização toda pode ser um pouco complicada para esses alunos. Então, vou me dedicar a falar mais então, à construção do conhecimento básico, com foco em três aspectos importantes, que é a aprendizagem em si, os aspectos afetivos que estão relacionados a essa aprendizagem, e os aspectos sociais. Né? Para quem está na educação, sabe que os aspectos afetivos e sociais são de extrema importância na construção do conhecimento. Então, o termo, a definição de... Bom, eu usar o termo construção de conhecimento já demonstra o tipo de processo de aprendizagem que a gente acredita que o projeto adotou, na verdade, para desenvolver esses estudos, que é o conhecimento construído através da interação, ou na ação, né, do sujeito com o objeto, ou na ação com o meio, ou na ação do sujeito com o próprio sujeito. Essa essa é a premissa que a gente segue aqui, de que para conhecer é necessário agir e interagir com esse objeto, enfim, com uma ferramenta, com uma outra pessoa. E o uso da robótica na educação tem, então, a contribuir muito com essa questão, porque muitas vezes a gente só tem acesso na escola a conhecimentos mais teóricos, né? Algumas vezes por falta de ferramentas, ou porque, enfim, não dá tempo de interagir outras questões, ou, enfim, as escolas têm realidades diferentes, mas o conhecimento muitas vezes acaba sendo teórico e nós não dispomos de ferramentas para poder introduzir conhecimentos mais práticos nesse cotidiano, o que é de extrema importância para o aluno, que é um sujeito ativo, que aprende através da ação
e da experiência, da observação e da exploração desses materiais. O uso da robótica na educação também pode contribuir de maneira significativa nas questões relacionadas à criatividade. A criatividade, no sentido mais pedagógico, seria a construção do novo, que seria a relação entre ideias, né? Criar algo novo, não necessariamente para a sociedade, mas para o sujeito. Então, quando nós dispomos de conhecimentos mais teóricos, ao utilizá-los de maneira prática, esses conhecimentos podem ser ampliados e podem acabar se tornando muito mais significativos para o sujeito, que está ali na escola ou que está construindo sua aprendizagem. Em relação aos aspectos afetivos também, eu queria destacar que, já pela experiência que eu tive observando, né, o Lucas tem bastante experiência também na área de uso da robótica nas escolas, com crianças mais pequenas, jovens, que ele traz duas questões que são de extrema importância também para a aprendizagem, que é uma delas é a motivação, né, que, como a gente sabe que o sujeito aprende através da ação, dos desequilíbrios e dos constantes desequilíbrios que ele busca através da ação, o simples uso de uma ferramenta ou de uma questão que ele precisa resolver pode afetar muito mais ele do que nos teóricos, né? Tendo em vista que a afetividade seria a mola propulsora das ações, numa perspectiva mais construtivista, o fato dele dispor de uma ferramenta que vai ajudar ele a solucionar suas questões e suas dúvidas pode contribuir de maneira significativa para a construção desses conhecimentos. E também já podemos observar bastante na prática que o simples fato da construção desse robô, de poder fazer ele se mexer, poder fazer ele piscar, poder fazer barulho, isso traz uma confiança muito grande para as crianças, que veem ali o fruto do seu trabalho, do seu exercício mental e de suas atividades de uma maneira muito significativa. Também os aspectos sociais, que estão intimamente ligados ao processo educativo, facilita o trabalho cooperativo, tendo em vista que o robô pode ser montado, né, deve ser montado, muitas vezes, em conjunto, programado em conjunto. A interação entre os colegas, o fato de distribuição de tarefas, o trabalho em conjunto da turma. Também sabemos que esse trabalho em conjunto pode ajudar na superação do egocentrismo, que é uma questão que aparece durante muito tempo e muitas fases de desenvolvimento das crianças, né? O Piaget destacou as fases de desenvolvimento e o egocentrismo está ali sempre presente, vai sendo superado aos poucos, e isso auxiliaria também os trabalhos em grupo a superar essa questão e até a se permitir ser ajudado, né? E numa perspectiva mais vigotskiana, o auxílio de um monitor que ajudaria na construção desses materiais, na construção desse robô e na programação desse robô também iria de encontro aos estudos da zona de desenvolvimento proximal, que é o que os alunos conseguem fazer, né, com o auxílio de pessoas que sabem um pouco mais, enfim, mais velhas. E isso traria muitos benefícios também na sua aprendizagem. Pode passar. Então, na prática, como é que poderia ocorrer essa inclusão, né? O Lucas já comentou antes que isso é muito realizado também através da aprendizagem baseada em problemas, que enfim, se dedica a trazer esses problemas para a escola e desequilibrar esses alunos, a fim de que eles fiquem mais motivados e se sintam desafiados a chegar à resolução desses problemas. E também essa atividade, a aprendizagem baseada em problemas, como ocorre através da ação do aluno em relação a conhecimentos teóricos e mais práticos, leva à construção de competências, que é uma questão que é cada vez mais presente na educação. A gente tem visto no Enem, por exemplo, que já é organizado com base em habilidades, competências, e é um caminho que tem aparecido cada vez mais na área educacional. Então, por que competências? Porque a construção de competências, ela implica os três saberes, né? Que seriam o saber fazer, o saber ser e o saber.
que significa isso? É que o uso de um robô, por exemplo, poderia trazer um aprofundamento muito maior em determinados conteúdos, tanto em conhecimentos teóricos como conhecimentos práticos, e como a atuação do sujeito frente a esses problemas, mudando suas atitudes. Então, com base nas competências, um atuar competente, né, seria a mobilização de saberes em determinado contexto, é com a construção sólida desses 3 aspectos que vocês estão vendo aí, que são os conhecimentos, habilidades e atitudes, e o uso de um robô tem a contribuir muito com isso, né, porque permite o desenvolvimento de habilidades e de conhecimentos em várias áreas. E também a gente sabe que as competências, né, às vezes os conhecimentos teóricos passam, a gente aprende, às vezes a gente decora e essas coisas às vezes vão ficando para trás, a gente não lembra mais, mas a construção de uma competência é para a vida toda. Então é importante que o aluno consiga, frente a um problema, relacionar esses conhecimentos que ele possui e relacionar os problemas e as suas dúvidas de maneira competente, e isso ele vai levar para a vida toda. Então, só para terminar, eu trouxe aqui uma citaçãozinha que diz que é necessário que a gente busque alternativas, trazendo por ensino propostas que realmente atendam às demandas formativas dos seus sujeitos e possibilite que os mesmos desenvolvam competências e habilidades que permitam agir de forma crítica e interativa no processo social e que se inserem sendo capazes de acompanhar as mudanças e transformações pelas quais a sociedade passa. Então, muito mais do que conhecimentos teóricos, conhecimentos mais que às vezes os alunos não sabem porque eles estão aprendendo, né? Muitos alunos perguntam, para que eu vou usar isso na minha vida? Mas a aprendizagem através de problemas, por exemplo, e da ação com as ferramentas e com as possibilidades, o robô pode mostrar isso para ele e fazer com que ele leve essa aprendizagem para a vida toda. Obrigada. Muito obrigado. Vamos agora fazer uma pequena demonstração do que imaginamos como sendo uma atividade. Uma atividade baseada em problemas na verdade, o que a gente tem no dia a dia, né? O nosso dia ele não é feito dos problemas de brinquedo que estamos acostumados a fazer, por exemplo. Eu sou professor de física do ensino médio. Criamos problemas fictícios com sempre situações que são idealizadas para que a gente possa facilitar as coisas. Nunca a gente consegue fazer um lançamento em queda livre considerando o atrito do ar, porque não dá, é muito difícil fazer isso aí, então a gente despreza. Na vida real não tem como fazer isso. Então, essa capacidade de enfrentar um problema teórico e buscar uma solução, e na prática obter o resultado da sua idealização de solução, é uma coisa fantástica. Principalmente porque as crianças, quando elas têm um problema na sua frente e elas encontram uma solução, elas não precisam de um orientador, de um mestre oficineiro para saber se deu certo ou não, se a resposta é a melhor ou não. Elas sabem se deu certo e sabem se deu errado. Elas não precisam de ninguém para avaliá-las, elas avaliam o resultado do seu trabalho por si só. Então, vou dar um exemplo aqui de o que seria uma típica atividade que nós imaginamos ser o que vocês poderiam usar para fazer o uso desse equipamento. Então, supomos o seguinte, vamos fazer uma colocação para os estudantes. A colocação vai ser a seguinte. Precisamos fazer a medição de uma distância com o nosso equipamento, com o nosso robô, e eu quero que seja dado um aviso conforme distâncias pré-determinadas. Pode ser de aproximação, por exemplo. Então, esse vai ser o desafio. Chegamos na sala de aula, lançamos a ideia, explicamos quais são as limitações e vamos para a prática. O que temos que fazer primeiro? Temos que abordar o problema. Aborda seu problema inicialmente pelo objetivo. O que se quer com isso? Eu quero saber a que distância eu estou e vou ser informado dela, de um objeto qualquer. Vou ser informado dela de alguma forma. O robô ele não conversa um diálogo como a gente está aqui. Diálogo não, por enquanto é só um monólogo. Mas como a gente está tratando aqui, ele não tem fala. Ele
tem no máximo aqui um alto-falantezinho lá dentro, que ele pode emitir sons. Então, essa já é uma possibilidade. Ele também pode emitir sinal luminoso, ele tem o que a gente chama de LED, que é um diodo emissor de luz multicolorido. É bem bonitinho. Então, são duas coisas que eu poderia pensar, mas eu preciso fazer isso de uma forma organizada. Então, vamos lá. Quais são os problemas? Eu preciso calcular uma distância, e depois que eu fizer isso, eu preciso de alguma forma informar a pessoa que me mandou fazer isso de, olha, estamos aqui, estamos lá. Qual é a solução? Não tem. Então, pegamos e pedimos para alguém ontem, ó, eu quero isso aqui. Me propõe uma solução. A solução que ele vai me enviar, se ela fizer essas duas coisas, medir distância e me avisar, está correta. Se é a melhor, se é a mais adequada para o que eu pensei, eu não sei, mas o problema vai estar resolvido se ele fizer essas duas coisas. Então, o que ele imaginou lá? No caso, foi o Gustavo que fez isso para nós. Para calcular a distância, ele tem dois equipamentos internos ali. Um deles é o ultrassom. Ele funciona tipo um morcegão, assim. Ele emite uma onda, ela bate em alguma coisa sólida, volta, que tem a matéria, e ele consegue, então, como um sonar de navio, que vocês já viram em filmes, ele consegue detectar objetos. Ele também tem um infravermelho, vários infravermelhos espalhados. Poderia ser usado também para ver distância, só que é um pouquinho mais complicado. Então, não tem por que usar o infravermelho para fazer isso aí, já que eu posso fazer de maneira bem fácil com ultrassom. Como é que eu posso comunicar o usuário, né, a criança, de que, tem duas maneiras que a gente... na verdade, tem várias maneiras, né, mas duas bem simples, que são os emissores de sinal luminoso e de som. Ele poderia ficar fazendo uma dancinha, alguma coisa que indicasse que ele... Mas é um pouco mais complicado, mas poderia também. Então tá, feito isso, eu ainda preciso achar uma maneira de fazer essa comunicação. Eu não sei se eu preciso saber se perto e longe é o suficiente, quão bem perto, quão bem longe, não sei, mas o Gustavo, no caso, pegou e disse o seguinte, olha, eu vou criar algumas faixas de aviso. E aí ele criou essa tabela. O que é essa tabela? Ele sabe que o nosso sonar ele funciona mais ou menos bem até 1,5 metro. Depois disso ele começa a dar problema. Mas isso é uma coisa técnica, não precisa discutir isso agora. Se ele tiver em uma região, o objeto tiver uma região entre 60 e 1, no caso foi o que ele escolheu, em 90 centímetros do robô, ele vai fazer com que o LED de cima fique azul, mas não dê nenhum barulho. Ele disse assim, se tiver mais perto do que isso, então 31 a 60, então ele quer que o LED fique verde, já estou mostrando que está mais perto, e também não dê apito. Se tiver bem próximo, entre 13 e 30, ele fica vermelho e já começa a apitar. Fraco, mas apita. Se ele tiver coladinho no objeto, aí, meu amigo, aí ele fica branco, que é a maior intensidade que ele tem, porque é a junção de todas as cores, e ele dá um apito forte. Isso aqui não se assustem, isso aqui é o que o Lucas estava explicando. Eu não vou explicar uma linguagem de máquina lá, eu vou fazer idealizações. Então, eu vou tentar passar o meu mouse aqui por cima do programa, para vocês terem uma noção. Nós temos aqui um grande, chamado loop, né? Um grande circuito fechado. Ele vai passar aqui e continua lá no canto superior direito. Dentro dele, eu tenho vários pequenos laços, loops. Ele vai ficar fazendo uma pergunta e procurando uma resposta aqui, senão ele vai passar para cá, senão ele vai passar para cá, senão ele vai passar para cá. Eu não vou explicar agora como é que é exatamente aqui, mas só para vocês terem uma noção. Aqui dentro, por exemplo, desse aqui, o robô está sendo questionado o seguinte, estou numa distância entre 60 e 90, lembra daquela tabela? Então, se eu estou numa distância desse intervalo aqui, eu quero que ele não ligue a cor vermelha do LED, não ligue a verde e ligue a azul. Lembra lá aquela tabelinha? E ele não vai fazer nada no ultrassom aqui. Isso aqui é uma opção. Se não for isso, se isso aqui for verdadeiro, ele faz isso, se não, ele faz isso aqui. Tudo falso, não liga nada. Se ele tiver entre 30 e 60, ele liga outras cores. Agora é falso no vermelho, falso no azul e verdadeiro para o verde.
Se ele tiver, por exemplo, aqui embaixo, agora já começa a mudar uma coisa. Além de ter cores diferentes, vermelho, verde, azul, que é verdadeiro, falso, falso, ele também colocou um valor aqui, ó, para o nosso buzzer, nosso apito. Ele botou um valor aqui, que é uma frequência. Essa construção, ela se dá, então, na verdade, o seguinte. Ele pergunta se está na distância maior, se não, ele não faz nada, se está na intermediária, ele vai perguntando. Se ele achar alguma delas que é verdade, ele toma uma atitude, que é ligar a luz. Ou o apito. A gente fez 4 prints de como é que funciona isso. A gente fez rapidinho agora, só para vocês terem uma noção. Ó. A gente botou ele contra uma parede, uma fitinha métrica, e estava, nesse caso aqui, 87 centímetros, ele estava lá, azul. Chegando um pouquinho mais perto, 59, verde. Bem mais perto, vermelho. E grudado na parede, ficou branco. Ele é bem forte, o LIDE. Eu tenho o meu amigo Lucas Mizuzaki aqui comigo, que vai mostrar, eu espero que vai funcionar aqui, vai mostrar como é que funciona. Nós vamos achar um objeto aqui, eu vou colocar aqui a câmera. Eu vou trocar a câmera, vou dar um zoom lá para ele. E daí a gente vai fazer isso aqui. Aí. Eu sou novato em controle de câmera, tá? Então vocês me perdoem. Ainda mais que eu estou no espelho aqui. Vai lá, Lucas, vamos ver. Então tem um verde aqui, né? É um verde. Eu posso botar a mão aqui no meio, que ele já vai detectar. Eu vou aproximando o obstáculo aqui. Imagina se isso aqui explode, pessoal. Rapidamente, o que a gente está querendo demonstrar com isso? Demonstrar que, obviamente o Lucas fez aqui na hora para ver que funciona, demonstrar isso aqui. Imagine que ele está andando e ele se aproxima de uma parede. O objetivo aqui, qual que é? O objetivo aqui é, na verdade, fazer com que nós tenhamos uma atividade que possa ser utilizada em vários aspectos. Normalmente, por que se usa isso? Se usa um sonar para fazer a detecção de objetos em labirintos, em competição de robô, mas o objetivo do nosso projeto não é esse. O que a sua escola e os seus estudantes, os seus jovens de mente brilhante poderiam imaginar de utilidade para um sonar que consegue detectar proximidade? Uma criança de São José dos Campos pegou e enviou a seguinte ideia: quem sabe a gente não faz a colocação de um robô, ou a gente pode, como vocês viram que o Lucas já mostrou antes, desmontar ele e ficar só com a parte que interessa, que é a plaquinha interna, e colocar ele grudado num poste, na beira de um rio, e fazer um aviso sonoro para inundação. É uma ideia. É fácil? Talvez não seja fácil, se eu tiver que desmontar tudo, mas o robô, como vocês viram aqui, ele fechadinho, ele funciona e faz isso também. O objetivo no ensino fundamental da robótica é fazer com que a gente, primeiro, tire o medo dos professores de utilizarem a robótica quando imaginam aquele monte de fio grudado numa placa, o que não é legal, nem as crianças de ter acesso a isso, porque normalmente elas vão destruir isso muito facilmente, mas já começar a passar os conceitos básicos do que pode ser feito quando chegarem lá no ensino médio, por exemplo. No início de 2016, já pensando nos próximos passos aqui, a gente já deve começar a fazer o uso do equipamento num nível um pouco mais avançado, em que ele tenha a liberdade de mexer já com a placa, possa fazer um pouco de circuitaria em cima dele, ou seja, eu plugar e desplugar de maneira mais fácil elementos, e talvez até
fazer impressão tridimensional de um case, ou seja, de uma caixinha, para, por exemplo, um sensor de nível de rio. Isso não é muito difícil. A gente já começou os trabalhos para isso aí e criamos um ambiente em que vocês vão poder nos ajudar a fazer isso aí. E também tem o site do projeto. Eu vou passar agora para vocês darem uma olhada aqui como é que a gente vai fazer isso aí. Então, o que nós temos aqui? Eu vou digitar aqui. O endereço do projeto, todos vocês que receberam o e-mail, é www.urcs.br/robomaisedu. A gente entra lá. Desculpa que eu não consigo trabalhar agora com a parte do Gtalk aqui, da conversa. Então, a gente tem os dados do projeto, nós temos aqui todas as informações necessárias. O projeto está todo ele descrito aqui, como é que ele foi feito. Aqui na parte final, por exemplo, do projeto, tem todos os anexos de planta. Se vocês quiserem fabricar o seu projeto exatamente igual ao nosso, vocês podem entrar em contato com alguma escola técnica que queira reproduzir. Como é que eu faço para participar? Eu venho exatamente aqui, a gente criou um espaço para fazer um cadastro de interesse. Ele não é necessário, mas ele nos auxilia na comunicação, pois a gente tendo como avisar os interessados. Por exemplo, em Ipatinga, em Minas Gerais, nos procuraram para fazer a sede de uma das capacitações regionais e, com certeza, todo mundo que estiver ao redor de Ipatinga, que nós tivermos o contato, a gente vai avisar e tentar fazer com que ele possa participar desse evento regional. Se alguém quiser sediar, também. Por que tem esses dois itens separados? Porque nós não temos recursos suficientes para atender todo o Brasil. Então, nós temos uma limitação, acho que entre 10 e 15 locais regionais a gente vai poder atender e fazer a capacitação local. Aproximadamente 30 pessoas por região. Tá? Normalmente, secretarias de educação e redes de ensino estão nos procurando para fazer isso aí. Se a gente não tiver recurso suficiente, mas alguém tiver, olha, eu consigo custear a vinda de vocês para cá, pagar a passagem de estadia, a gente vai, não tem nenhum problema. Esse é o maior limitante. Passagem de estadia no setor público hoje, você sabe que é ouro, né? Materiais educacionais, então toda a descrição está aqui, tá? Hardware, como é que a gente fez, se vocês quiserem saber detalhes de software, onde baixar, está tudo aqui. Capacitação por região, aqui nós vamos anunciar, por exemplo, o professor Dante, acho que é dia 26, nós já temos... 26. Dia 26 nós já temos a primeira em Porto Alegre, a gente infelizmente não pode abrir porque ela é fechada para o governo do estado, tá? Mas a gente vai fazer uma segunda aberta aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Então a gente já tem a primeira agora dia 26 de agosto e devemos fazer 15 pelo menos até o final do ano, essa é a expectativa. Se alguém quiser fazer uma capacitação e não quiser esperar ou tiver condições de fazer com que a sua escola traga, ou um grupo de escolas traga para si a capacitação, a gente pode fazer. Se acham que tem condições técnicas já suficientes, pode começar. Pessoal, não me chame no Gtalk que eu não consigo aqui. O que mais que a gente consegue aqui? Tem uma indicação de quem somos, os contatos aqui, né? Normalmente a gente joga todos os contatos para setores separados, todos eles respondem lá no robomaisedu@gmail, que é mais fácil. Mas a gente também tem os canais aqui, né? A gente tem o canal do YouTube, onde a gente está postando os vídeos, inclusive já tem vídeos do robô andando, como é que funciona. Não gostaríamos de mandar muita coisa para não limitar a criatividade de vocês. Então, devagarinho, a gente vai colocando eles. Temos uns 20, eu acredito, para fazer lá. O canal do Google vocês utilizaram, Facebook. Nós temos Twitter também, principalmente quando tiver os eventos. E só uma coisa que é importante como é que a gente consegue hardware, por exemplo? Bom, eu não quero comprar. Então, a gente criou um ambiente em que a gente, em parceria com uma instituição, um site que a gente está com o nome de roboticatutorial.org, a gente vai estar disponibilizando os nossos materiais lá. Então, todo o material que está aqui, ele, na verdade, ele é distribuído de forma gratuita, ele pode ser replicado, ele só precisa da origem, e a intenção é que as boas práticas que sejam relevantes a gente possa colocar aqui e mostrar para os demais, olha, está aqui um exemplo legal da escola tal que fez isso.
atividade com ciências, atividade com física, atividade com matemática. Se a gente quiser saber onde comprar, o que a gente tem? A gente tem alguns fornecedores aqui, a gente vê um processo licitatório para fazer os primeiros e outras empresas que já fizeram, então, o cadastro para vender o equipamento. Temos também pessoas se interessarem em fazer a capacitação desse equipamento. Se você também tiver condições de aprender e quiser capacitar na sua região, a gente vai poder pegar, colocar os seus dados aqui para que quem estiver interessado possa encontrar você. Nós temos aqui um espaço que está aberto, ele está literalmente aberto para os primeiros projetos que a gente for recebendo, utilizando o equipamento ou outros equipamentos, não precisa ser exatamente, a gente dá um pouco de preferência para equipamentos de código aberto, equipamentos de open hardware, que a gente chama, como o Arduino, por exemplo, para que a gente possa colocar aqui, não precisa ser só do equipamento, ele é livre, tá? E a gente possa inspirar os demais. Nós vamos ter dois desafios já programados, tá? Um desafio vai ser uma competição de robôs, que é uma demanda muito forte, então a gente não tem como fugir disso. Esse aqui já é mais ou menos o desenho da arena que vai ser de competição. Temos também o desafio de vídeos, que ele é através dos projetos anteriores aqui da Universidade do Grupo. Nós vamos colocar, vou dar uma entradinha aqui para vocês verem, nós vamos colocar, junto com, se tudo der certo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, professor Dante, uma capacitação com os Centros Vocacionais Tecnológicos. Centros Vocacionais Tecnológicos, CVTs do Brasil, são acho que 300 e alguma coisa. E a gente vai fazer as capacitações, aqui já temos alguns tutoriais, a gente tem muito, mas a gente vai largar devagarinho. Por exemplo, se eu quiser fazer tutoriais de vídeos, eu vou lá, eu entro aqui, eu posso começar a trabalhar em vídeos. A gente começou a colocar os de 2D, então eu tenho aulas instrucionais aqui de como fazer vídeos. Por que vídeos? Porque fazer robô precisa de desenho. E animação e desenho é uma coisa que está sempre ligada uma à outra. Tutoriais. A área dos tutoriais faça você mesmo. Você sabe fazer alguma coisa? Mande para nós passo a passo. Tem uma listinha aqui de itens. O que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Que materiais eu preciso? Porque todos estão ansiosos para poder fazer o uso dessas tecnologias. Às vezes falta fonte, alguém para ajudar, instruir. Então, um material tutorial é para isso aí. É para você botar a sua experiência para fora da sua escola e colocar para todo mundo poder se inspirar, copiar e ajudar a fazer. Nós temos também um itemzinho aqui que eu vou colocar, deixa eu ver aqui, lá no YouTube, que são a disponibilidade de colocar os materiais, principalmente de vídeos, né, que vocês puderem mandar para nós. A gente colocou alguns vídeos aqui, por exemplo, só para vocês verem o nosso robozinho aqui, seguindo linha. Então eu quero participar de uma competição do tipo OBR, que segue linha. Dá para fazer, não tem nenhum problema. Se ele vai ser mais lento ou mais rápido, bom, isso são os programadores que vão fazer ele ser mais lento ou ser mais rápido. Eu posso fazer outras coisas. Eu posso, por exemplo, seguir luz. Eu posso fazer um ambiente ficar escuro. E eu posso fazer ele buscar uma fonte de luz. Ora, buscar fonte de luz não é o que girassol faz. Quem sabe eu não posso pensar em alguma coisa de projeto de biologia relacionado. Os eventos futuros são basicamente o seguinte. Nós temos os desafios de integração. Ele deve ter uma competição de robô. E tem duas possibilidades futuras próximas, que seria um desafio de empreendedorismo, em que a gente possa vincular a ideia de economia social na sua região e, quem sabe, algum estudante de vocês possa visualizar no uso desse tipo de equipamento uma solução que possa dar até algum rendimento futuro. Talvez um outro tipo de equipamento que possa substituir algum outro oneroso. Por exemplo, o pessoal que conversou bastante, agora a gente está no final já, conversou bastante sobre First Lego League, que é uma competição da Lego, o SESI organiza nacionalmente, e eles disseram, olha só, lá eles tiveram desafios que era em relação à água, em relação a clima, são vários. Um deles eles citaram assim,
Teve um pessoal lá na minha escola que propôs como reduzir o consumo de água no edifício. E eles usaram o equipamento para provar que, através de certas ações, eles poderiam controlar as perdas de água. Esse tipo de situação é que nós gostaríamos que fosse implementada com o auxílio da ferramenta robótica, que, na verdade, é muito uma automatização do que a gente tem. Vamos ver agora os itens finais que a gente tem aqui, que são os canais de comunicação que a gente já passou, o que ele pode fazer, onde comprar, expectativas dos próximos passos e dúvidas. A gente tem alguns canais que ficaram online agora aqui, eu não sei se alguém chegou a publicar alguma dúvida que a gente pudesse responder. Não todas elas são muito complexas, tá bem? Então vamos fazer assim, as dúvidas que a gente for obtendo agora, a gente vai criar um FAQ de perguntas e respostas, tanto no site do Robo Mais Edu quanto no Robótica Tutorial, para que a gente possa dar continuidade. E, por favor, antes do professor Dante fazer a finalização, a gente gostaria só de deixar claro que esse projeto só vai andar se ele tiver o uso dele pelas escolas, pelas comunidades. Nós já temos 15 estados candidatos a fazer sede, então a gente está bem feliz com isso aí. A gente não vai conseguir atender a todos. O segundo item é em relação a preço, o pessoal perguntou bastante. Nós temos a confecção do robô, ele foi feito, acho que final do ano passado, e a gente teve infelizmente a parte de eletrônica, ela é importada, o dólar estava 2,60. Então a gente já sabe que dólar 3,60 deve ter aumentado alguma coisa. Eu conversei com o pessoal que fez ali, acho que 965, 980, 900, um pouquinho menos de R$1.000 era o preço. Pode ser que suba um pouco, eles comentaram que deu um aumento de 25% no dólar, então pode ser que os próximos lotes eles saiam um pouco mais caros, mas a princípio os valores ainda são esses. Agradeço a participação de todos e quem puder voltar depois, baixar a parte editada, assim, sem alguns erros e com mais informações que forem surgindo, que a gente vai incrementar lá. Agradeço. Vou passar a palavra para o professor Dante para fazer a finalização agora aqui. E espero que vocês possam nos acompanhar. Os canais que são o do Facebook, YouTube, Twitter, e o próprio e-mail que a gente tem, tanto o robotica@mac.gov.br, quanto o robomaisedu@gmail.com, ou roboticatutorial@gmail.com, são úteis. Às vezes os e-mails institucionais nos travam um pouco, então por isso que a gente abriu esses e-mails vinculados ao Gmail, que nos dão algumas facilidades nas ferramentas. Muito obrigado a todos, professor Dante. Então tá, quero agradecer muito também a participação não só no projeto, como também nessa videoconferência do professor Ivan Besman, do engenheiro Lucas Mizuzaki, da pedagoga Ana Ribeiro, e todos que vocês estão participando aqui dessa videoconferência, porque é um momento muito importante de afirmação desse projeto. Nós já tivemos uma videoconferência realizada lá em Brasília mesmo, na época que a professora Jaqueline Moll era diretora do Departamento de Currículos e Educação Integral. Houve uma grande... Naquele momento, nós soubemos que houve um grande interesse por esse projeto e agora, justamente, estamos, de uma certa maneira, prestando contas à sociedade e justamente colocando à disposição para que vários estados, várias escolas possam ser sede, então, dessas capacitações e, a partir daí, então, nós continuarmos com a nossa equipe do projeto, dando suporte pedagógico, técnico, às dúvidas que venham a aparecer. Então, nós aguardamos que vocês mandem essas perguntas e vamos constituir, então, esse FAQ, né, que são as perguntas mais frequentes, para que vocês tenham uma visão mais geral das potencialidades do projeto e das potencialidades da robótica para a melhoria da educação no nosso país. Obrigado pela presença de todos.